Bom, agora vamos falar sobre as estratégias de adesão à dieta pensando na hipertrofia. Nutri, eu tenho muito medo de fazer dieta de hipertrofia porque eu quero engordar. E agora olhem só essa, Nutri. É muita comida, eu não aguento comer isso tudo. Então, de fato, muitas mulheres vão ter dificuldade em seguir a dieta de hipertrofia, porque, como a gente viu, é uma dieta mais calórica, com mais carboidrato, e aí muitas mulheres têm dificuldade em consumir o total de alimentos que vão ser prescritos nessa dieta. Então, a primeira estratégia é em relação à densidade energética. Densidade energética é um conceito de calorias por grama de alimento. Vamos entender melhor através do exemplo que eu trouxe para vocês. Primeiro exemplo, vamos comparar banana com morango, duas frutas. Então, em 100 gramas de banana, a gente tem 98 calorias e em 330 gramas de morango, a gente tem 98 calorias. Então, o que é mais fácil para eu obter 98 calorias? Comer 100 gramas de banana ou 330 gramas de morango? 100 gramas de banana. É mais fácil você comer 100 gramas de banana. Olha o volume, 100 gramas de banana. 330 gramas de morango é muita coisa, dá um potão de morango, beleza? Então, gente, a banana possui uma maior densidade energética. Nesse cenário de hipertrofia, pode ser interessante priorizar a banana. Não é que não pode consumir o morango, mas eu vou dar preferência à banana nesse caso. E aqui outro exemplo, macarrão e batata. A gente comparando, observa que o macarrão, ele tem uma maior densidade energética, tá? Então, nesse cenário, pode ser mais interessante eu priorizar o macarrão. O que o nutricionista ele pode fazer? Uma dica muito interessante. Ele vai, através da anamnese, através da avaliação das preferências alimentares, ele vai identificar quais alimentos que a paciente gosta que tem uma maior densidade energética. E aí, quando ele fizer a prescrição do plano alimentar, ele vai colocar todos os alimentos ali com as opções, mas ele vai sinalizar os alimentos que têm uma maior densidade energética, tá? Por quê? Porque ela pode priorizar esses alimentos, principalmente quando ela sentir uma maior dificuldade em comer. A gente está falando de densidade energética, e eu estou falando de alimentos com uma maior densidade energética, mas eu estou falando em uma alimentação de um contexto saudável, tá? Porque o hambúrguer tem uma alta densidade energética, o chocolate tem, mas eu estou pensando em alimentação saudável, beleza? Então, alimentos saudáveis que têm uma maior densidade energética, a gente, coloca em vermelho, coloca em azul, coloca uma legenda ali. Os alimentos em azul você pode priorizar quando sentir uma maior dificuldade em consumir os alimentos. Show? Segunda estratégia, evitar um excesso de proteína. Então, quanto mais proteína não significa mais massa muscular. Infelizmente, né? Porque se fosse fácil assim comer proteína, ia ser mais fácil de ganhar massa muscular, mas não é bem assim. Então, gente, não precisa ultrapassar essa faixa aí de 2,5 gramas de proteína por quilo dia. Por quê? A proteína é o macronutriente que mais estimula a saciedade, através da liberação de hormônios gastrointestinais. Se eu tenho mais saciedade ao longo do dia, eu posso, consequentemente, acabar consumindo menos carboidrato, menos gordura, e aí eu não consigo fechar o total de calorias que eu preciso ali ao longo desse dia, tá bom? Então, um erro muito comum é exceder nas calorias nessa fase de hipertrofia. Aquela faixa ali que eu trouxe para vocês é uma recomendação adequada para hipertrofia. Terceira estratégia é em relação à distribuição dos alimentos. Então, eu posso, de propósito, aliás, estrategicamente, concentrar um maior volume de comida nas refeições que a paciente consegue comer mais, porque ela tem mais fome, ou mais apetite, ou em relação à logística, ela consegue parar para fazer aquela refeição com calma. Então, eu vou fazer uma escala. Olhem esse exemplo aqui.
Minha paciente tem mais fome no almoço e no pós-treino, depois no day jejum, jantar e ceia. Se ela consegue comer mais aqui no almoço e pós-treino, eu posso concentrar um maior volume de comida aqui. Agora, se na parte da noite, jantar e ceia, ela consegue comer menos, ela prefere comer menos, eu posso concentrar um menor volume de comida aqui. Então, isso é interessante, principalmente pensando que os humanos, eles têm uma melhor resposta à insulina no período diurno, da manhã à tarde. Então, se eu concentrar uma maior quantidade de calorias ao longo do dia, isso também parece ser interessante pensando na saúde metabólica. Então, é uma estratégia interessante essa formação aqui que eu trouxe para vocês, pensando ali num contexto de deixar a insulina melhor, a produção de insulina melhor nessa fase de hipertrofia. Beleza? E bom, finalmente aqui a gente tem a suplementação de proteínas. Então, o grande objetivo dessa suplementação não é de ser utilizada ali no pós-treino. É de você implementar essa suplementação justamente no momento em que a mulher vai ter uma maior dificuldade para consumir proteína. Porque é muito mais fácil você misturar o whey protein, o blend proteico com água ou leite, porque pode, tá? E tomar, do que você comer 120 gramas de frango, 120 gramas de atum. Imagina a mulher que está no trabalho, precisa abrir aquela marmita cheirosa de atum no meio do trabalho e ficar 15 minutos mastigando o atum. Será que isso vai melhorar a adesão dela à dieta ou piorar? Piorar. Então, opa, whey protein, água, cheirinho gostoso, pluft, bebi, pronto. Bati ali a meta de proteína naquela refeição que eu precisava. Show?